Guterres, chocado com reação ao discurso sobre o conflito entre Israel e o Hamas, Tel Aviv quer dar uma lição à ONU e insiste na demissão do secretário-geral. Israel, Egito, Jordânia, destinos de intensa diplomacia para evitar que o conflito entre Israel e o Hamas contamine a região. A Alemanha intensifica a luta contra a imigração ilegal, simplifica e acelera as deportações. O presidente da Eslováquia dá posse a novo governo, liderado por Robert Fico, antigo primeiro-ministro populista e conservador. Israel bloqueia vistos a funcionários da ONU, decisão assumida pelo embaixador israelita junto das Nações Unidas. Gilad Erdan anunciou que já foi recusado o visto de entrada em Israel ao subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários. A decisão afunda a contenda diplomática desencadeada esta terça-feira por esta declaração de António Guterres. I have condemned unequivocally the horrifying and unprecedented 7 October acts of terror by Hamas in Israel. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. Israel diz agora com todas as letras que é tempo de ensinar uma lição às instituições da ONU e insiste na demissão de Guterres. I think that the Secretary General must resign because from now on, every day that he is here in this building, unless he apologizes immediately, today we called him to apologize, there's no justification to the existence of this building. This building was established to prevent atrocities. O secretário-geral das Nações Unidas manifestou-se esta quarta-feira chocado com a interpretação do que disse no Conselho de Segurança. Guterres recusa ter justificado os atos de terror do Hamas. Os protestos de Israel encontraram eco. Membros do governo britânico e italiano vieram já a público dizer que discordam dos comentários do secretário-geral das Nações Unidas sobre Israel e as alegadas violações dos direitos humanos. António Guterres fez referência a violações do direito internacional na faixa de Gaza e pediu um cessar-fogo imediato, denunciando um castigo coletivo contra os palestinianos. Israel respondeu com um apelo à admissão do secretário-geral da ONU. A ajuda humanitária tem entrado a conta-gotas, mas de forma insuficiente no enclave palestiniano, e a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos diz que poderá ser forçada a interromper as operações por falta de combustível. A Organização Mundial de Saúde avisou por seu lado que 2/3 das instalações hospitalares podem deixar de funcionar também por falta de combustível para os geradores. The water pressure is so low, they are unable to operate the central sterilization machine that we use to sterilize our surgical equipment, and the electricity keeps cutting out, and we're completely dependent on the fuel, which I understand is no longer coming in. Os Estados Unidos dizem apoiar pausas humanitárias para permitir a entrada de água, alimentos e medicamentos em Gaza, mas não fazem referência ao combustível, nem apoiam o cessar-fogo proposto pela Rússia e pela China, defendendo que uma trégua só beneficiaria o Hamas. We want to see all measure of protection for civilians, and pauses in operation is a tool and a tactic that can do that for temporary periods of time. That is not the same as saying a ceasefire. Again, right now, we believe a ceasefire benefits Hamas, a general ceasefire. Entretanto, os bombardeamentos israelitas continuam e, de acordo com os números fornecidos pelas autoridades em Gaza, fizeram mais de 700 mortos num único dia. O governo do Hamas na faixa de Gaza disse que os ataques aéreos israelitas no território palestiniano durante a noite mataram pelo menos 80 pessoas e deixaram centenas feridas. No seu briefing, o porta-voz das Forças de Defesa israelitas voltou a pedir aos habitantes de Gaza que vão para sul. אנחנו קוראים לכל האוכלוסייה בעיר עזה וסביבתה, ארגון הטרור והנהגת חמאס מנצלים אתכם. הם משתמשים בבתים שלכם, הם משתמשים בבתי הספר, בבתי החולים, מתחת לאדמה, מתחת לבתים שלכם, בסמוך לבתי החולים ובתי הספר, הם מסתתרים שם. לביטחונכם האישי, אל תיתנו להם לנצל אתכם,
נו דרומה, דרומית לנחל עזה. O contra-almirante Daniel Hagari disse também que o Irão ajudou diretamente o Hamas antes da guerra com treino militar, armas, dinheiro e conhecimento tecnológico e que esse apoio continua até agora com inteligência e incitamento nas redes sociais contra Israel. As FDI divulgaram um vídeo de treino da Brigada Golani em preparação para a entrada em Gaza. França mobiliza navio da Marinha para apoiar os hospitais de Gaza, anúncio feito pelo presidente francês durante uma visita ao Egito. Já esta quinta-feira chega ao país um avião francês com material médico destinado ao enclave palestiniano. Emmanuel Macron encontrou-se com os líderes do Egito e da Jordânia como parte dos esforços diplomáticos para evitar uma escalada militar do conflito em Gaza. O chefe de Estado, que esteve também em Israel, recusou a ideia que França tem uma moral dupla. Sublinha que defende tanto o direito internacional como o direito de Israel se defender do Hamas. De visita a Israel, os chefes de governo checo e austríaco renovaram também apoio público ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Petra Fiala garantiu que esta quinta-feira a Chequia vai levar a Conselho Europeu em Bruxelas uma proposta que defina o Hamas como inimigo comum e consagra a Israel o direito de defender-se. Entretanto, o presidente da Turquia cancelou uma viagem a Israel. Recep Tayyip Erdogan classificou como desumana a guerra de Israel contra o Hamas em Gaza. Na faixa de Gaza, os residentes palestinianos procuram desesperadamente abrigos para se protegerem dos bombardeamentos israelitas. Hospitais e escolas das Nações Unidas estão entre os locais escolhidos, mas alguns habitantes de Gaza refugiaram-se na casa de um homem de dupla nacionalidade palestiniana e irlandesa, acreditando que, por ser cidadão estrangeiro, não será visado. ورا الواد زي ما قالوا اليهود ورا الواد فاحنا طلعنا واحنا خايفين واحنا ملموسين يعني لا اخذنا اواعينا ولا سبنا الدور وسبنا الفراش وسبنا الاكل على النار وطلعنا وبالغصب لما لقينا سياره توصلنا ايش لما بعد الواد زي ما بيقولوا يعني هم اول يومين كان صعب علينا كثير كتقبل بعض يعني قعدنا يمكن يومين نفس المجموعه هذه ما بنحكي مع بعض كل واحد كان معصب ما حدش طايق الثاني بعديها لما حسينا انه لازم نندمج مع بعض وننخرط بدات الافكار تتقارب مع بعض بدات تطلع الافكار صار الشخص المسؤول او الشخص الكبير في السن الاكثر حكمه اقترح انه لازم نعمل مثلا صندوق كل شخص 30 شيكل فوق السنويه لازم 30 شيكل تحت السنويه 15 لانه اكله اقل بيصير. O anfitrião Ibrahim Alaga tinha planeado apenas uma visita curta à faixa de Gaza, mas foi apanhado pela guerra e sentiu-se no dever de abrir as portas a dezenas de palestinianos deslocados. Me, my wife and my 3 children, we came to Gaza. Unfortunately, we got trapped here. Situation is very difficult, so as you can see, we are hosting a lot of friends and relatives. We have a big problem. Maybe you saw our struggle with food, water, electricity, trying to entertain the kids as well. So it's a daily struggle. It's from the morning till we go to sleep. It's daily struggle just to source our needs here as a group. A Alemanha intensifica a luta contra a imigração ilegal. A ministra do Interior, Nancy Faeser, apresentou um pacote de medidas para acelerar e aumentar as deportações de estrangeiros que se encontram no país em situação irregular. Faeser apresentou assim a medida. Das Grundrecht auf Asyl zu schützen, müssen wir aber irreguläre Migration deutlich begrenzen. Wer kein Bleiberecht hat, muss unser Land wieder verlassen. Die Zahl der Rückführungen ist in diesem Jahr schon um ca. 27% höher als im Vorjahreszeitraum. Dennoch gibt es erheblichen Handlungsbedarf. O projeto, que deve ainda ser aprovado pelo Bundestag, contempla a simplificação dos requisitos para a expulsão de criminosos e traficantes de seres humanos e elimina a obrigação de informar os que vão ser deportados para evitar que se escondam.
Robert Fico voltou ao cargo de primeiro-ministro da Eslováquia pela quarta vez depois do seu partido populista de esquerda ter vencido as eleições parlamentares de 30 de setembro. O Smer venceu as eleições com 23% dos votos, batendo a Eslováquia Progressista, Partido Liberal e de orientação ocidental, por quase 7 pontos percentuais. Nas ruas de Bratislava há opiniões diferentes sobre o novo governo. What we expect economically from the upcoming years is nothing good, so hopefully it won't be that bad as it seems at the moment, demographically speaking as well, so hopefully not too many young, educated people will leave this country, and hopefully there will be no backlash in terms of human rights as well. We have no money after war in Ukraine and after COVID, but maybe we will have a more stable government and maybe less anger. I hope so. Fico regressa ao poder depois da sua demissão como primeiro-ministro em 2018, no meio de protestos em massa contra o assassinato do jornalista Jan Kuciak, que investigava um caso de corrupção. O regresso do atual chefe de governo surpreendeu muitos eleitores. 5,5 évvel ezelőtti lemondásakor kevesen gondolták, hogy Robert Fico valaha még szlovák kormányfő lesz. A régi új miniszterelnök szeretett volna minél előbb kormányt alakítani, hogy az eheti uniós csúcson már ő képviselhesse Szlovákiát. Robert Fico a következő években az európai politika egyik kulcsfigurája lehet, hiszen a lengyel kormányváltás után sok ügyben ő lesz Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyetlen európai szövetségese. Magyar Attila, Euronews, Pozsony.